Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento, nós estamos aqui para iniciarmos a nossa meditação na palavra de Deus. Jesus disse lá em João 15, versículo 1: Eu sou a videira verdadeira, meu Pai, o agricultor. Toda vara que estiver em mim, essa dá muito fruto. Então nós temos que estar ligados no Senhor Jesus Cristo, que através dele nós vamos vencer neste mundo. Nós vamos estar meditando na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12. Paulo nos ensina como viver uma vida abençoada, uma vida vitoriosa aqui neste mundo. E através de nós ser moldados pela palavra de Deus, nós temos vitória, somos abençoados e podemos viver uma vida feliz aqui neste mundo. Paulo diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita a misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-os em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com o santo nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoei. Alegrai com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então o apóstolo Paulo, ele ensina para nós como viver neste mundo, com uma vida alegre, uma vida vitoriosa, uma vida satisfeita. Então tudo ele mostra aqui. Mas quando nós lemos o versículo 1, ele mostra como dominar as outras áreas se nós queremos ter vitória completa. Então no versículo 1, o que ele disse? Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, quando nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício, ou seja, nós temos que sacrificar o nosso corpo, a nossa natureza humana, as vontades, ideias, pensamentos humanos que só trazem prejuízos. E exatamente quando nós nos propomos a isso, que lá no Velho Testamento, na lei de Moisés, o sacrifício era morto através do cordeiro, do cabrito, do
pombo, tudo era oferecido ali pelo sacerdote a Deus para resolver o problema da pessoa. Então era um sacrifício morto, que se matava aquele animal, esquartejava, colocava ali os pedaços em cima ali da lenha, colocava fogo, era queimado. Então ali estava fazendo um sacrifício para resolver o problema. Mas hoje, na nossa vida, o sacrifício é vivo, como Paulo disse. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Então hoje nós apresentamos a nossa natureza humana diante de Deus, porque através do mover do Espírito Santo em nossas vidas, nós conseguimos, sim, sacrificar a vontade da carne, que faz guerra contra as coisas de Deus. Então, por isso, o primeiro ponto, se você quer ser uma pessoa vencedora neste mundo, se você quer a bênção de Deus, se você quer conviver bem com as pessoas, no seu lar, na sua família, no seu emprego, na sua caminhada nesta vida, por onde você passar, a primeira coisa que nós temos que fazer é sacrificar a nossa vontade humana. E como eu disse aqui, é um sacrifício vivo. Você sabe o que deve e o que não deve fazer. E às vezes fazer as coisas que são erradas é mais fácil. Mas é aí que entra o nosso propósito, o nosso plano, exatamente diante de Deus. Que quando nós nos propomos a sacrificar a nossa natureza humana, a vontade da carne, sim, aí nós vamos vencer. Porque quando nós lemos a Bíblia, nós temos exemplo dos nossos antepassados ali, Adão e Eva. Então ali eles foram criados por Deus perfeitos, sem pecado. Eles tinham uma natureza limpa. Mas apareceu ali o tentador para fazer uma proposta. E ali, ao conversar com aquela serpente, Eva teve a mente contaminada para transgredir, para pecar, para fazer aquilo que era contrário à vontade de Deus. E aí o pecado entrou no mundo. E é o que nós vimos, que aconteceu lá no passado. E através do pecado veio trazendo tantas consequências, inclusive a morte. Porque ali, Deus, ao criar aquele casal, o que ele disse? De todas as árvores do jardim vocês poderão comer livremente. Mas a árvore da ciência do bem e do mal vocês não comem. Porque o dia que vocês comerem, vocês morrerão. Então foi isso que aconteceu ali na tentação. O casal cedeu à tentação e sofreram o prejuízo. Mas nós sabemos que Jesus veio justamente para resolver essa questão. Então Jesus veio, da mesma forma que Adão e Eva foram tentados, Jesus também foi. Mas houve uma reação diferente na vida de Jesus. Ele não cedeu às propostas do adversário, do nosso inimigo. Ele não cedeu. E uma das coisas que Jesus usou ali foi justamente a palavra que já estava escrita. E é isso que nós precisamos também, de meditar na palavra diariamente, sermos obedientes, para não cairmos na tentação do diabo. E exatamente então por isso, nós temos que apresentar o nosso corpo, a nossa natureza humana, a vontade humana, em sacrifício, que foi o que Jesus fez. Ele apresentou o lado humano dele em sacrifício. Ele estava ali no deserto, em jejum. Então, o primeiro lado, ele estava ali sendo privado de comida e bebida. O tentador se apresentou e fez a primeira proposta. Se tu és o Filho de Deus, manda que as pedras se tornem pães. Mas Jesus usou a palavra. Está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então ali Jesus estava
pronto para responder, para rebater as propostas do adversário. Enquanto que Eva não rebateu. Ela iniciou uma conversa com o adversário. E por isso ela foi convencida a pecar. Porque quando foi dito para ela, vocês não podem comer das frutas aqui do jardim, ela disse, sim, podemos comer. Agora, da fruta do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer e nem tocar. Ela já aumentou. Deus proibiu comer e não tocar. Mas ela disse, nós não podemos comer e nem tocar. Qual foi a proposta do diabo? Olha, Deus proibiu porque no dia que vocês comerem, vocês vão ficar sendo conhecedores do bem e do mal. Ele só conhecia o bem, não sabia o que era mal. Então ali, aquela conversa contaminou a mente de Eva. E ela comeu daquele fruto. Mas com Jesus foi diferente. Quando o diabo lançou a primeira proposta, ele rebateu, está escrito. Porque já estava escrita a palavra. Então Jesus usou a palavra para rebater as ofertas, as tentações do adversário. Mas ele veio com a segunda proposta. Olha, sobe no pináculo do templo, dá uma apresentação, voa de lá, porque está escrito. Aí ele citou também a palavra. Está escrito. Ele dá ordem aos anjos a seu respeito. O que ele quis dizer para Jesus? Olha, já que você quer pregar, quer ser um pregador, então suba lá no pináculo, dá um voo lá de cima e os anjos vão te segurar. Faz uma apresentação para o povo. Mas Jesus usou também a palavra, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus, pela segunda vez, ele rebateu o adversário. E ali, o tentador veio com a terceira proposta. Levou Jesus lá no alto do monte e mostrou todos os reinos do mundo. E disse para Jesus, tudo isso me foi entregue. Se você prostrar e me adorar, eu entrego tudo para você. Mas Jesus tornou a responder usando a palavra. Mas está escrito, adorarás só a Deus. Só a Ele que nós temos que prestar culto. E aí ele teve autoridade para expulsar ali o adversário. Então Jesus venceu. Por quê? Ele venceu a natureza humana. Ele estava ali como homem, mas ele não deixou que a natureza humana prevalecesse. E o que Paulo disse aqui no versículo 1, nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Então, exatamente, é o que nós precisamos fazer. Se você quer vencer em todas as áreas da sua vida, se você quer a bênção de Deus para viver nesse mundo, uma vida vitoriosa, uma vida alegre, é só passar por esse caminho. Então, por isso, eu deixo que você pense nisso. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós voltamos para continuarmos. A Uninter Parceiro Avance informa. Você sabia que a sua nota do Enem vale uma bolsa de estudos de até 100% durante todo o curso, mais matrícula grátis? É isso mesmo. Aproveite seu excelente desempenho no Enem e venha logo para a melhor faculdade de Sete Lagoas. Matricule-se agora mesmo para garantir sua vaga. Uninter Parceiro Avance. 31 3771 5554. 31 99809 8180. Santa Clara Proteção Veicular, a melhor proteção para o seu carro ou moto. Tranquilidade, segurança e benefícios diferenciados que só a Santa Clara pode lhe oferecer. Com respeito e compromisso, a Santa Clara protege 100% do seu carro ou moto. Não conte com a sorte, conte com a Santa Clara Proteção Veicular. Santa Clara, mais proteção, menos burocracia. Praça Martiniano de Carvalho 36, Pracinha do Canaã, Sete Lagoas. Telefones 31 3107 8269 ou 31 3176 3664. Santa Clara,
Quem conhece, confia. Voltamos com mais palavra de Deus para você. Nós estamos meditando na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo número 12, onde Paulo nos mostra como viver neste mundo e ter uma vida abençoada em todas as áreas da nossa vida. Por onde passar, por onde estivermos, tenhamos uma vida feliz. Mas o ponto-chave, ele escreve no versículo número 1, que nós temos que apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Assim viveu Jesus, apresentando sempre a vida dele diante do Pai, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E quando nós apresentamos dessa forma, em todas as outras áreas da vida, nós conseguimos, como ele diz no versículo 2, e não conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, quando nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício, nós não vamos concordar com este mundo. Porque o apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. Então há tanta proposta, há tantas coisas acontecendo, mas por trás daquilo há algo errado, maligno. Mas quando nós apresentamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nós vamos perceber, nós vamos ser revelados que muitas coisas que vêm com a aparência de ser boa, mas atrás daquilo há uma negatividade. Então assim foi as propostas do diabo para Jesus. Todas as 3 propostas. A aparência era boa, mas o resultado era negativo. Então por isso que nós não podemos conformar com este mundo, mas temos que ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Que você seja transformado cada dia. Que o seu entendimento seja ungido, tocado pelo Espírito Santo, para que você seja transformado, mudado para melhor, a cada dia, a cada momento da sua vida, como Paulo aqui está ensinando. E aí ele mostra as outras coisas, o nosso viver diário, as nossas responsabilidades diante de cada situação. Tem uma saída quando somos transformados pela renovação do nosso entendimento. E como ele disse, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A sabedoria. Quando nós buscamos a presença de Deus, nós vamos aprender, nós vamos ser humildes naquilo que sabemos. Nunca nós vamos querer mostrar que somos melhores. Não. Jesus, ele sempre foi assim. Ele chegava nos locais, ele nunca se apresentava como o grande, mas ele chegava humilde diante de cada circunstância. Agora, diante dos acontecimentos, ele reagia de forma exata. E exatamente como ele disse aqui, que nós devemos saber, com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então nós vamos ter domínio diante daquilo que nós temos aprendido. A nossa sabedoria, o nosso caminhar é com temperança,
Porque assim Jesus agiu, com temperança, em cada local. Quantas coisas maravilhosas que Jesus fez. Mas às vezes no final ele ia embora sem até as pessoas saber quem ele era. Primeiro milagre, água transformada em vinho. Mas ali Jesus, depois que o milagre aconteceu, Jesus foi embora. Ele não ficou ali para mostrar que ele era o pão, que ele era o grande. Não, ele foi embora. Em outra circunstância, aquele cego de nascença, quando alguém perguntou, mas você era cego? Ele disse, sim. Mas quem te curou? Um moço chamado Jesus. Ele fez lodo, mandou passar, lavar. Eu fui lá, lavei, estou vendo. Mas onde ele está? Não sei. Então Jesus, ele sempre agiu dessa forma. Ele não se mostrava, se apresentava. E é aquilo que Paulo disse, que nós devemos saber com temperança, dentro da medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Então isso é importante para todos nós. Nós sempre aprender com Jesus. Mas quando nós apresentamos, primeiro, o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E como aqui ele está falando. Depois ele fala que assim como o corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensino. O que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. Exercício a misericórdia, com alegria. Então aí está falando de domínio. Tudo aquilo que formos fazer nesta vida. Quando nós apresentamos a nossa vida diante de Deus, nós vamos ter domínio. Nunca vamos nos exaltar, achar que somos melhor do que os outros naquilo que estamos fazendo. Então é isso que Paulo está ensinando aqui. Em tudo nós vamos aprender a comportar. O amor, por exemplo, não seja fingido. Então como nós vamos mostrar isso? Que o amor não é apenas palavras, mas uma atitude que nós tomamos em relação às outras pessoas. Assim fez Jesus. Como disse João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus Pai, Ele tomou uma atitude em relação a nós. Porque através do pecado entrou a morte, e a morte passou a todos. Então Jesus veio para trazer vida, e vida com abundância. E foi isso que aconteceu. Deus tomou uma atitude. O amor verdadeiro, ele age com uma atitude. E foi isso que Deus Pai fez ao nosso favor. Enviou o Filho para vir morrer em nosso lugar. Então por isso que ele disse, o amor não pode ser fingido. O amor tem que ser realmente verdadeiro. E o que é o amor verdadeiro? É quando nós tomamos uma atitude em relação às outras pessoas. E foi isso que Jesus fez em favor de cada um de nós. Não importa o que somos, o que fizemos, mas quando nós arrependemos, nós colocamos a nossa vida na dependência de Deus, Ele vem para nos restaurar, para nos transformar, para mudar a nossa vida. E lembremos lá na cruz, quem estava do lado de Jesus? 2 malfeitores, pessoas que tinham feito tudo errado, tudo ao contrário da lei moral, daquilo que agrada a Deus, daquilo que também é de conformidade com a lei humana. Tudo isso aqueles malfeitores tinham feito. Eles mereciam ser pregados numa cruz. Um deles não arrependeu, não mudou, continuou. Mas o outro, ele se humilhou naqueles momentos finais de vida dele. E por fim ele disse, Jesus, quando você vier no teu reino, você lembra de mim. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então exatamente, olha aí a coisa acontecendo.
quando a pessoa se propõe à mudança, aquele malfeitor, ele tinha poucos momentos de vida ali, mas ele recebeu a vitória, porque ele se propôs a apresentar diante de Deus a vida dele como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Qual foi o culto dele? Senhor, quando você vier no teu reino, você lembra de mim. Foi só isso que ele disse. Mas ali ele foi aprovado. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então veja aí o que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque o amor de Deus, ele é verdadeiro. E quando o amor de Deus entra em nós, nós conseguimos amar ao próximo com um amor verdadeiro. Por isso que Paulo diz, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos o bem. Então, exatamente, o primeiro ponto que Paulo fala aqui, que o amor não pode ser fingido, ele tem que ser verdadeiro. Mas para o amor ser verdadeiro, é preciso do amor de Deus estar presente em nós. E o que nós vamos fazer? Nós vamos tomar uma atitude em relação a outra pessoa, de mudança para melhor. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Então ele torna a repetir que nós temos que amar cordialmente. Tem que ser algo cordial, sincero, verdadeiro. Mas isso só acontece quando nós realmente apresentamos o nosso corpo, a nossa vida diante de Deus em sacrifício. Porque às vezes a vontade humana é ser fingida. E não pode haver fingimento quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. E ele continua dizendo, não seja vagaroso no cuidado, mas seja fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Então nós temos que ser fervorosos, fervor, ou seja, algo realmente quente deve estar presente em nossas vidas quando se trata de servir a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos, como ele disse aqui, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então nós temos que deixar que o Espírito Santo de Deus, ele entra e ele trabalha dentro de nós, deixando nós fervendo diante da presença de Deus. E aí nós vamos conseguir perdoar, nós vamos conseguir amar o nosso próximo, assim como Deus nos amou. E aí nós vamos caminhar em espírito e em verdade. Alegrai na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então tudo isso, a natureza humana, ela não gosta. Mas quando nós buscamos o lado divino, a presença de Deus, nós vamos conseguir fazer isso. Viver uma vida abençoada. Viver uma vida de conformidade com a palavra de Deus. E como ele disse aqui, comunicai com os santos na sua necessidade. Segui a hospitalidade. Ou seja, estar prontos para ajudar uns aos outros em espírito e em verdade. Então, exatamente, eu quero que você pense nisso. Você quer ter uma vida abençoada, uma vida de vitória, uma vida transformada, viver bem no seu lar, na sua família, nos seus negócios? Faça isso. Apresenta a sua vida diante de Deus. E as coisas vão acontecer maravilhosamente bem. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus em Cristo Jesus abençoe você com toda a sorte de bênção. Em nome de Jesus. Amém. A Uninter Parceiro Avance informa. Você sabia que a sua nota do Enem vale uma bolsa de estudos de até 100% durante todo o curso, mais matrícula grátis? É isso mesmo. Aproveite seu excelente desempenho no Enem e venha logo para a melhor faculdade de Sete Lagoas. Matricule-se agora mesmo para garantir sua vaga. Uninter Parceiro Avance. 31 3771 5554 31 99809 8180. Santa Clara, proteção veicular, a melhor proteção para o seu carro ou moto. Tranquilidade, segurança e benefícios diferenciados que só a Santa Clara pode lhe oferecer.
Com respeito e compromisso, a Santa Clara protege 100% do seu carro ou moto. Não conte com a sorte, conte com a Santa Clara Proteção Veicular. Santa Clara, mais proteção, menos burocracia. Praça Martiniano de Carvalho 36, Pracinha do Canaã, 7 Lagoas. Telefones 31 3107 8269 ou 31 3176 3664. Santa Clara, quem conhece, confia.